E ele olhou e falou assim, mas você trabalha sempre nesse horário? E eu falei para ele, eu trabalho sempre, nas quartas-feiras eu faço isso. E às quintas-feiras à noite eu fico até mais tarde na corretora também para colocar. Então 2 dias por semana eu fazia isso. Estamos aqui com mais um Café com Sal. Hoje é um privilégio receber primo Alexandre Mangelardo. E o primo eu conheço, que foi um dos presidentes mais ativos do Esquadrão da Vida. E por isso eu conheço desde a década de 90. Temos aí uma história muito bonita. Ô primo, quero te agradecer por estar aqui conosco e te faço a primeira pergunta. Quem é primo Mangelardo? Bom, obrigado, Salviano, pelo convite. Nós estamos gravando numa segunda-feira, e segunda-feira é um dia que geralmente, né, as pessoas já acordam acelerado e aquela correria. E tirar um tempo para estar num lugar tão gostoso desse, com alguém que é muitos anos, além de ser amigo, é uma pessoa, é um conselheiro, é uma pessoa que conhece conhece a minha família toda, me conhece. E quando ele pergunta quem é primo Mangelardo, eu fico até com medo de responder, porque eu acho que você conhece mais a mim do que muita gente bem próxima. Então isso para mim é uma responsabilidade. Mas o primo é uma pessoa de 62 anos, sou corretor de seguros há 42 anos, trabalho com seguros aqui na região de Bauru e em várias partes do Brasil já trabalhei. Sou avô já, né? Sou pai e eu tenho por mim que eu sou uma pessoa que, como a grande maioria, se não todos, é uma pessoa que tenta acertar em todas as coisas. Só que os meios que a gente usa para acertar as coisas na vida da gente é que faz a diferença de você acertar o alvo ou de você errar o alvo. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa como qualquer outra. E talvez alguém que acerte às vezes e que erre mais vezes ainda, mas que tenta estar sempre fazendo o que é melhor para mim e para quem vive perto de mim. Então, esse sou eu. Nasci de uma família italiana, meu pai e minha mãe tiveram mais 4 filhos. Hoje nós somos só em 3, né? 2 já falecidos. E a minha mãe, com 91 anos, graças a Deus, lúcida ainda, e esses dias conversando com ela, ela contando algumas coisas de criança, e ela contando para minha neta coisas de criança de mim. E a minha netinha olhava para ela e falava, vovó, você fotografou isso aí? Ela falou, não, eu guardei no meu coração. Eu achei interessante alguém de 91 anos dizer que guardou no coração algumas coisas e que se lembra tão bem disso. Então, por conta disso, eu fui uma criança como qualquer outra, fui um adolescente como a grande maioria e fui um adulto que tinha muitas dúvidas, né? E quem sabe em alguma próxima pergunta você vai me dar a oportunidade de eu dizer dessas dúvidas e como que eu cheguei em algumas certezas aí que tem dado sustento e fortalecido meus pés, Salviano. Uma coisa que me chama muito a atenção no primo é que sempre que eu estando, por exemplo, no esquadrão e também no seguro, né, ele sempre foi muito proativo e muito rápido na resposta, né? O mais rápido possível, peraí, vamos ligar para fulano, vamos ver isso aqui, peraí que nós vamos ajeitar isso. Não deixava para depois. Isso é uma das coisas que eu procuro tentar fazer também, né? Aprendi isso também com o pastor Rui, né? Quando se fala assim, vamos fazer, ora por mim, não, vem cá, vamos fazer isso agora. Né? Porque você fala que vai fazer e depois acaba não fazendo, né? Então o primo foi patrocinador do time de futebol do Esquadrão. O primo, quando eu não tinha condições alguma, estava no Esquadrão da Vida, sem salário, meus pais me ajudaram a comprar um carro. A primeira não teve jeito, que era uma Brasília 77, não tem nem jeito de fazer seguro. Mas o golzinho branco, o primo me deu
seguro de terceiros, né? Foi muito bom, porque a primeira saída minha eu já carimbei a traseira de um lá, ainda bem que eu fiz do outro. Então o primo tem essa agilidade, né? E eu queria te perguntar sobre suas experiências no seguro, alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Tanto das dúvidas, né, naturais da vida, e também experiências assim que te marcaram no seguro, porque você deve ter várias experiências nessa área. Tem, né? O seguro é interessante porque é, é alguma coisa que você compra para não usar. Geralmente, tudo que você adquire, tudo que você contrata, tudo que você faz para utilizar. O seguro é interessante. O seguro você contrata e faz tudo para não utilizar. Pelo menos essa é a regra. Existem algumas situações diferentes, alguma tentativa de usar porque a pessoa já não aguenta mais aquele carro, ou então alguma empresa quer tirar o lucro do sinistro, mas isso nós não temos essa história, nós não temos muitos desses acontecimentos, pouquíssimos, e as seguradoras elas são muito ágeis para descobrir quando tem alguma coisa ali, e por conta da nossa parceria com várias seguradoras, elas já nos colocam logo tendo conhecimento sobre isso, então para nós, nós não temos esses muitos acontecimentos de fraude que a gente chama. Mas acontecimentos de seguro é muito interessante. Quando eu comecei a corretora, era eu, depois veio o primeiro funcionário, que está conosco até hoje, né, o Valmir, está lá, 28 anos com a gente, e depois outras pessoas que vieram trabalhando também, tive a Paulina, que trabalhou comigo por 25 anos, e aí no começo eu fazia tudo, então eu tinha que vender, eu tinha que visitar primeiro, eu precisava vender, a gente preenchia as propostas à noite, eu preenchia a proposta à noite, porque naquele tempo não tinha ainda os sistemas, né, das companhias, a gente tinha que preencher as propostas e mandar por fax, e aí o fax que dava a cobertura, então tinha que mandar urgente aquilo lá, e tinha alguns fatos interessantes. Um fato interessante porque eu morava num edifício em frente ao meu primeiro escritório, ali na rua Genormeira, era um sobrado, e a minha sala em cima, e eu tirava um dia por semana, que eu acordava por volta de 4 horas, 3h30, eu atravessava a rua e ia lá fazer as propostas que foram do dia anterior e conferir as apólices que vieram emitidas para poder mandar e tal. Isso era uma rotina. Toda semana, às quartas-feiras, eu acordava por volta de 3 horas e atravessava a rua e ficava trabalhando no escritório lá até os funcionários chegarem e tal. E aí eu estava atravessando um dia a rua e encostou uma caminhonete do meu lado assim e me impediu de passar. Aí eu vi que a pessoa abaixou o vidro, olhou para mim e falou assim: onde você está indo? Eu falei: estou indo aí na minha corretora de seguros aí. Era um empresário de Bauru, bem conhecido, com muitos bens. E ele olhou e falou assim: mas você trabalha sempre nesse horário? E eu falei para ele: eu trabalho sempre, nas quartas-feiras eu faço isso. E às quintas-feiras à noite eu fico até mais tarde na corretora também para colocar. Então 2 dias por semana eu fazia isso. Ele falou: procura meu escritório hoje durante o dia, que eu vou separar as apólices lá, vou tirar uma cópia de tudo e a partir de hoje você faz esses seguros para mim, porque eu nunca vi alguém, fora eu, trabalhar nesse horário sem ser empregado noturno, alguma coisa assim, guarda noturno, alguma coisa ele falou. E aí foi, e é nosso cliente até hoje, e foi muito interessante uma dessas histórias. E de sinistros muitos, né, ali, um sinistro pequeno, sinistro grande, e eu gosto de me envolver nos sinistros. Nós temos um departamento de sinistro hoje, tem pessoas lá, temos um departamento de assistência 24 horas, mas eu gosto. E há um ano atrás, exatamente, em fevereiro do ano passado, nós tivemos uma situação muito interessante. Foi, aliás, o primeiro. Nós fazemos muito seguro de aeronáutico. Aviões, helicópteros, nós temos vários aí pelo Brasil. E eu estava na academia, e acabou o meu horário na academia, eu entrei no carro, dei partida e fui ver se tinha algum recado no meu WhatsApp. Mas aí abriu um Instagram de um jornal, né? E eu vi uma notícia que um helicóptero tinha caído e que estavam, né, procurando helicóptero ali na região da Rodovia dos Bandeirantes, perto de Jundiaí. E quando falou daquele helicóptero, eu falei: esse helicóptero é nosso segurado.
Falei, alguma coisa me disse que esse helicóptero é nosso segurado. Corri para o escritório, era quase 7 horas, entrei no sistema e puxei pelo prefixo, né, que o jornal tinha falado no prefixo do helicóptero. E infelizmente esse helicóptero era mesmo segurado nosso. Infelizmente por um lado, felizmente porque tinha uma boa apólice de seguro, mas foi uma situação muito triste porque os proprietários da aeronave estavam na aeronave, faleceram e o piloto sobreviveu com a filha dos proprietários. E ele passou a noite ali, né, com a filha e tal, e eu liguei, escrevi no YouTube ao vivo, acidente do helicóptero, e apareceu uma câmera de um helicóptero de uma das televisões aí filmando, e naquele momento o piloto surgiu no meio da mata e encostou no guarda-reio da estrada. E o helicóptero filmando ele. Aí os bombeiros chegando lá e tal, e eu fiquei olhando aquele prefixo, liguei para o meu filho, que ele que cuida dessa área de aeronáuticos lá no escritório, e falei para ele, ó, aeronave fulano tal, caiu agora à noite, caiu ontem à noite, acharam agora. E aí foi um sinistro de grande valor, muito valor. O primeiro em 31 anos que a nossa corretora existe, e a gente faz seguro aeronáutico desde 1996, foi o primeiro avião que nós fizemos seguro, 1996, de um empresário aqui em Bauru, que é nosso segurado até hoje, né, já com outros aviões e tal, mais novos, e aí foi uma indenização bem alta. Por que você falou que chama atenção? Porque um dos pontos de regular um sinistro desse, que é um sinistro grande, que a gente chama de sinistro vultoso, é que precisa ser colocado para o piloto um questionário. E aí nós apresentamos esse questionário para ele e ele respondeu para nós. E foi triste, entendeu? A história toda dali, e ver que um profissional, quando acontece uma situação dessa, o profissional, a tristeza dele de ter acontecido isso. Existe o seguro, indenizou, pagou direitinho, sem problema, era uma indenização em dólar, não teve qualquer dificuldade, mas pagou rápido, por sinal. Mas é triste ver alguém, porque ninguém acorda para fazer algo errado na sua profissão. Eu tenho certeza disso, né? E essas catástrofes que a gente vê, esses acidentes, cada dia eu estou mais certo disso. Ninguém atira para errar, Salviano, né? Mas a gente erra. E aí quando a gente erra, é aí que é o problema. Como que a gente faz para acertar depois? Muito bem. Bom, mas tem sinistro pequeno também, que vai dar ré, bate árvore. Dentro entendeu? de chácara. Dentro de chácara, isso também acontece. Acerta as árvores por aí. Acerta as árvores, Ô, primo, uma das coisas que você mencionou aí sobre dúvidas, né? Então é algo muito bom você falar quais as dúvidas talvez você queria mencionar aí. Seguinte, como eu disse, eu fui criado numa casa bem interessante, porque os meus pais, eles nos ensinaram alguns pontos aí importantes para a nossa vida. Na nossa infância, né, aqui em Bauru, aos domingos a gente visitava orfanatos, né? Bauru tinha uma casa que tinha bastante criança lá, que era tratada a crianças abandonadas ou famílias em situação de risco e tal. Então nós sempre aprendemos algumas coisas. Por exemplo, eu ganhava uma jaqueta, que naquele tempo chamava japona, né? E aí eu ganhava uma, a gente dava outra, doava outra. Ganhava um quichute, doava o outro quichute que tinha em casa. A gente não tinha, né, aquele guarda-roupa cheio de tênis, cheio de sapato e tal. E até meu pai brincava, para que quer tanto se só tem 2 pés para usar, né? Então nós fomos sendo criados nessa situação que a caridade nos garantia principalmente um futuro tranquilo no que diz respeito à eternidade, né, a salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito, a nossa salvação, né? A salvação do homem vinha através de caridade, de boas práticas, de doações e tudo. Mas eu ficava preocupado justamente com a minha grande dúvida era assim, mas esse futuro, né, as pessoas
E eu aprendi que as pessoas iam e depois voltavam, morriam, ficavam um tempo em algum lugar se preparando e voltavam depois melhores, né? Porque essa era a finalidade de voltar e para depois melhorar ainda mais aqui. E aí eu ficava imaginando, mas as pessoas estão isso por volta dos meus 20 e poucos anos, 23, 24 anos, eu ficava questionando, mas as pessoas não estão tão boas. As pessoas, a gente via algumas notícias muito ruins, entendeu? Algumas situações muito difíceis. Eu falava, mas se é para aperfeiçoar as pessoas que voltam, por que elas não têm sido tão melhores assim, entendeu? Então aquilo ficava me questionando, e eu ficava naquela situação, e vamos então trabalhar para poder ajudar as pessoas, ou então trabalhar para ter uma vida boa, para não depender de ninguém, para fazer o que é certo para mim, e vou chegar uma hora que eu vou ter minha família, eu vou ter que cuidar também dessa maneira. E só que aí eu comecei a frequentar uma situação de pessoas, um grupo de pessoas, que eles começaram a me questionar de uma outra maneira, entendeu? Se realmente, se a caridade era um ponto de abrir a porta para a sua salvação, e aqueles que não podiam fazer caridade, por exemplo, né? E aqueles que não tinham como fazer caridade, e aqueles que não sabiam, que não tinham oportunidade, então como é que fazia essa situação toda, né? E essa situação de uma pessoa ser muito melhor, então uma é melhor com a outra, e aí, de repente, tomei conhecimento de um pedaço da história que era inquestionável, porque ninguém conseguiu derrubar isso aí, que foi exatamente o momento da crucificação de Cristo, né? Onde tinham dois ladrões do lado, duas pessoas exatamente iguais, e um chegou para ele e reconheceu ele como sendo filho de Deus, e ele falou que ainda hoje estará no paraíso. E o outro teve a mesma oportunidade. Ou seja, os dois estavam na mesma situação. Eles tinham a mesma liberdade para poder escolher. Mesmo presos numa cruz, eles tinham como escolher. E um deles escolheu, entendeu? E um deles estava garantido. E aquilo foi me chamando a atenção até o ponto de eu ter ido ouvir uma vez, ouvir uma pessoa falar, e era uma pessoa simples. E eu estava acostumado a ver pessoas que estudavam muito, que eram engenheiros, que eram médicos, que eram advogados, e que eles ensinavam para nós, né, onde a minha família frequentava, e eles faziam aquelas palestras e tal, e eles explicavam tudo, mas eu ouvi um senhor que era uma pessoa simples, um trabalhador braçal, entendeu? Explicando sobre a salvação através de Jesus Cristo. E ele usou, assim, alguns versículos na Bíblia que eu fiquei intrigado com aquilo. E aí eu fui procurar na Bíblia e eu lembrei que eu não tinha Bíblia. Falei, como é que eu não tenho Bíblia? Uma coisa tão assim, que é inquestionável, porque ninguém conseguiu acabar com a Bíblia, entendeu? Muitas guerras, muitas pessoas contrárias, muita perseguição e tal. Tanta Bíblia foi queimada na história da humanidade e tal. E continua, e é uma história que ninguém consegue contradizer o que está lá. E aí descobri que, né, como diz lá em Coríntios, que o homem é dado viver uma só vez, e depois disso o juízo, né? Aí é que a salvação é através de Jesus, e todos foram chamados filhos, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que reconheceram a Jesus. E eu comecei a ver que aquilo não tinha nada a ver de ir, voltar para pagar dívida, e acontecia um acidente com aquela pessoa, ou então ela morreu daquele jeito porque numa outra vida passada tinha feito alguma coisa daquilo. E, rapaz, você quer saber? Aquela situação do ladrão, mesmo aprisionado naquela cruz, tendo a liberdade de poder escolher o caminho dele, eu falei, então isso aí tem alguma coisa que é de muito sério nisso. Então essa era uma grande dúvida que eu tinha, sabe, Salviano, sobre o futuro, sobre a eternidade, sobre aonde a gente vai. E aí, mas você tem certeza disso? E aí eu descobri uma palavrinha de 2 letras que faz com que a gente tenha certeza, entendeu? Que é a fé. E a fé, por mais cientistas que existam, a fé é tão simples de ser resumida, e eu quero deixar aqui, que é Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que você não vê.
é isso que faz com que a gente tenha essa tranquilidade, entendeu? Que se de repente acontecer alguma situação e de amanhã eu não estiver mais aqui, pela minha fé, eu sei que eu vou estar nas mãos do meu Salvador. Maravilha. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? E dom é gratuito, né? Dom é dom. Se alguém paga por um dom, tem que tomar cuidado de onde está vindo. De onde está vindo, realmente. Que bom, primo. É um prazer te receber aqui. Eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais, contatos, né? Para que quem quiser fazer seguro, e tem todo o meu apoio. Muito obrigado, Salviano. A empresa é a Primo Corretora de Seguros. Nós temos aí o nosso Instagram, Primo Seguros e Soluções. E o meu tá lá como seguidor, né? Que é Primo Alexandre Mangelardo. E quem estiver passando pela corretora, ali na Júlio de Mesquita Filho, próximo a Nações Unidas, para tomar um café. Sempre tem um cafezinho fresco lá, entendeu? E faça seguro. Faça seguro. É muito bom, entendeu? Porque ninguém gosta de ficar no prejuízo, né? O pessoal fala, poxa, mas você acredita em Deus e faz seguro? É justamente por isso, entendeu? Justamente por isso. Porque Deus, ele nos garante uma relação com ele. Essa situação de bem, entendeu? Última moda, tal. Isso é uma outra situação que é você que escolhe, entendeu? Não coloca Deus no meio dessa situação toda, não. Cuida do seu relacionamento pessoal com ele e as outras coisas serão acrescentadas. É o que ele garante. Ô, primo, muito obrigado por sua vinda aqui, né? E as suas últimas considerações aí para esse bate-papo. Salviano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito gostoso esse lugar, tranquilo, muito bom, e colocar à disposição, entendeu? De você que precisa, você que quer proteger os seus bens, fale conosco, entendeu? Estamos lá para fazer isso aí. 32 anos trabalhando com isso aí. Muito obrigado, Salviano, e não se esqueça, entendeu? Café com sal é com o Salviano. Nos vemos então quarta-feira no nosso podcast Café com Sal.